Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Hoje a aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares e estou aqui para mais uma aula sobre linguagem, seus códigos e suas tecnologias. Nossa aula de hoje é extremamente útil e altamente aplicável nas provas de vestibular, sobretudo no conteúdo que o Enem por muitas vezes cobra, tá? Nossa aula vai reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. A habilidade número 21, cobrada na prova do Enem. Algumas formas de apresentação de diferentes pontos de vista. Essa competência da prova do Enem se propõe a avaliar a capacidade de percebermos os recursos, os argumentos e os valores de que alguém se utiliza para evidenciar a sua opinião. Entendendo as estratégias utilizadas, passamos a ter uma atuação mais crítica e mais livre diante do mundo. Toda forma de comunicação, verbal ou não verbal, é essencialmente argumentativa. Dessa forma, textos verbais e não verbais possuem estruturas que cooperam para persuadir o receptor de um certo ponto de vista. Daí então, pessoal, a extrema necessidade de estudarmos os operadores argumentativos. O que são operadores argumentativos? Recursos linguísticos que podem auxiliar na construção de uma determinada conclusão. São elementos gramaticais que têm como função indicar a força de determinado enunciado em relação aos demais, dentro de um dado contexto. Vamos a um primeiro exemplo? Observem a frase. O homem teme o pensamento como nada mais sobre a terra, mais que a ruína e mesmo mais que a morte. Estão percebendo o elemento em negrito? Mesmo. Nesse exemplo, ele funciona como um operador argumentativo. Mas qual seria a sua relevância? Qual a necessidade de colocá-lo nesta frase? Vamos ver? A utilização do vocábulo mesmo, ele assinala o argumento mais forte de uma série em que os argumentos apontam para a mesma conclusão. Vamos reparar mais uma vez? O homem teme o pensamento, como nada mais que sobre a terra, mais que a ruína, e mesmo mais que a morte. Terceiro elemento seria a morte. Percebeu como é que o vocábulo mesmo, ele enfatiza o último dos elementos, que no caso seria a morte? Então ele assinala o argumento mais forte de uma série em que todos os outros apontam para a mesma conclusão, para a mesma direção. Ficou claro? O que significa um operador argumentativo? Vamos a mais um exemplo? Numa segunda frase, o técnico perdeu a cabeça, mas o time jogou bem. Neste período, quantas orações a gente percebe? 2. Técnico perdeu a cabeça. Primeira oração. O time jogou bem. Segunda. Tudo isso conectado pelo operador mais. Dá para perceber que, entre as duas sentenças, a segunda é muito mais impactante, não? O fato do time ter jogado bem, independente do técnico ter perdido a cabeça. Com isso, turma, pode-se dizer que a palavra mais desempenha um papel argumentativo extremamente importante. Qual seria a sua relevância? Ela assinala o argumento mais forte de uma série em que os argumentos apontam para conclusões contrárias. Consegue perceber? O técnico perdeu a cabeça é algo negativo, mas o time jogou bem, duas informações que apontam para conclusões, direções contrárias. Tá claro isso? Vamos agora a um terceiro exemplo? Nossa próxima frase. Embora tenha chovido hoje, as flores continuaram bonitas. Reparem que agora dá para perceber que continua a existir o papel da oposição entre as orações. Choveu, as flores continuaram bonitas. Só que agora a ligação não é feita mais pelo vocábulo mais, e sim pelo embora. Detalhe primordial, o mais é sempre utilizado no meio, enquanto o embora sempre introduz a sentença. Mas o seu papel argumentativo também mudou. Enquanto mais, pessoal, introduz o argumento mais forte, olha o papel do embora, ele assinala o argumento mais fraco
de uma série em que os argumentos apontam para conclusões contrárias. Papel bem parecido com o do mais. O que muda é que o mais enfatiza o elemento mais importante. O embora introduz o argumento mais fraco. Ficou claro? Vamos a mais um exemplo. Ele era simpático, além de ser muito bonito. Mais uma vez, o elemento em negrito, a expressão além de. Vamos reconhecer qual é o seu papel? A expressão soma argumentos que apontam para uma mesma conclusão. Não estou tratando mais de elementos contrários, e sim, ser simpático, ser muito bonito, qualidades. São argumentos que apontam para a mesma conclusão. O meu operador argumentativo indica essa ideia de soma, de acréscimo, de adição. Tudo bem? Mais um. Ele podia ter sido, no mínimo, educado. Muito cuidado a esse exemplo agora. Me parece que aqui o aluno vai confundir com outro operador já apresentado. Preste bem atenção. Entenda o contexto. Você conhece uma pessoa e ela poderia ter inúmeras qualidades. Ser inteligente, agradável, simpática, pessoa dedicada. No entanto, você vai conhecer a pessoa e ela não tem nada dessas qualidades. E você solta a frase. Ele podia ter sido, no mínimo, essa expressão aqui ela pode ser trocada por, pelo menos, educado. Vamos entender? A pessoa poderia ser simpática, agradável, inteligente, bonita, mas no mínimo, educado. Repare que educado continua a ser uma qualidade, mas não é a qualidade mais positiva que a pessoa apresenta. Qual seria o papel do no mínimo? Ele assinala o argumento mais fraco de uma série em que os outros argumentos que estão implícitos apontam para a mesma conclusão. Repare que aqui o papel parece muito do embora. Só que eu preciso necessariamente desses outros argumentos que estão implícitos. Ou seja, o contexto é bem diferente do uso do embora. Cuidado, hein? Preste bastante atenção nesse caso, ok? As bancas costumam cobrar justamente as situações mais complicadas para o aluno. Nosso mais um exemplo. Iremos à praia amanhã, isto é, se fizer bastante sol. Outra frase. Eu não sairia com ela se você quer saber a minha opinião. Reparem agora que em destaque, pessoal, estão os elementos isto é e a outra palavra ser, a conjunção ser. Os dois traduzem uma correção ou uma redefinição com vistas à atenuação, ao reforço ou ao questionamento do argumento anterior. Vejamos o exemplo do isto é. Iremos para amanhã, quer dizer, ou melhor, ou seja, se fizer bastante sol. Reparem que no caso isto é, ele tenta dar uma corrigida no que foi dito anteriormente para falar melhor. Muito cuidado, hein? Essas expressões gramaticalmente são vistas como expressões de retificação. A título de uma argumentação de um texto dissertativo, não seria conveniente utilizar uma expressão como essa, ok? Tendo em vista que ela tem um certo apelo de correção. Se é para o seu texto demonstrar uma certeza, utilize de uma vez uma expressão que dê certeza, que confirme e não que deixe transparecer uma dúvida. Tá claro isso? Vamos agora a uma parte sobre a diferença da linguagem verbal e não verbal. Temos aqui um anúncio publicitário, tirado inclusive, esse anúncio foi muito bem cobrado numa prova de vestibular da Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, num exame de qualificação, propaganda muito bem feita, em que do lado esquerdo você tem o rosto de uma mulher, rachado ao meio, do lado direito, a palavrinha crack. Dá para entender nitidamente que o anúncio é um anúncio de prevenção à questão, né, de campanha, de maior destaque à questão das drogas. O anúncio concebido para uma campanha contra drogas utiliza pouco a linguagem verbal. Entretanto, o elemento verbal que é utilizado nesse anúncio, ele ganha força pela seguinte razão. Se lembra, você reparou que tinha um rosto, o elemento não verbal, e a palavrinha crack, uma só? Então, a pergunta é sobre o elemento da linguagem verbal. Ele ganha força por qual razão? O elemento crack, ele acaba sendo ambivalente, evocando a designação de uma droga e as consequências de seu uso.
Conseguiu perceber a ambivalência da propaganda? Crack é o nome da droga, mas crack é aquele som, a sonoridade, a onomatopeia de algo quebrando, ou até mesmo a palavra em inglês, crack, de quebra. Tudo bem? Logo, a palavra ela pode significar duas mensagens ao mesmo tempo. Crack é droga que destrói, que quebra, que acaba arruinando a sua vida. Para terminar, uma questão. Choque a 36 km por hora. A faixa que vai de 160 km de altitude em volta da Terra assemelha-se a uma avenida congestionada, onde orbitam 3.000 satélites ativos. Eles disputam um espaço com 17.000 fragmentos de artefatos lançados pela Terra e que se desmancharam. Foguetes, satélites desativados e até ferramentas perdidas por astronautas. Com um tráfego celeste tão intenso, era questão de tempo para que acontecesse um acidente de grandes proporções como o da semana passada. Na terça-feira, 2 satélites em órbita desde os anos 90 colidiram em um ponto, 790 quilômetros acima da Sibéria. A trombada dos satélites chama atenção para os riscos que oferece a montanha de lixo espacial em órbita. Como os objetos viajam a grande velocidade, mesmo um pequeno fragmento de 10 centímetros poderia causar estragos consideráveis no telescópio Hubble ou na Estação Espacial Internacional. Nesse caso, pondo em risco a vida dos astronautas que lá trabalham. Levando em consideração os elementos constitutivos de um texto jornalístico, infere-se que o autor teve como objetivo, inferir significa entender, deduzir, exaltar o emprego da linguagem figurada, criar suspense e despertar temor no leitor, influenciar a opinião dos leitores sobre o tema com as marcas argumentativas do seu posicionamento, induzir o leitor a pensar que os satélites artificiais representam um grande perigo para toda a humanidade, exercitar a ironia ao empregar avenida congestionada, tráfego celeste tão intenso, montanha de lixo. Lembra da pergunta? Os elementos constitutivos de um texto jornalístico. O que o autor teve como objetivo? A resposta seria a letra C. Influenciar a opinião dos leitores sobre o tema com as marcas argumentativas do seu posicionamento. Assunto da nossa aula de hoje. Certas expressões demarcaram o posicionamento do autor do texto. O texto prima pela informação, mas é evidente o posicionamento crítico do emissor. Era questão de tempo para que acontecesse um acidente de grandes proporções. Lembra que isso era fragmento do próprio texto original? A trombada dos satélites chama a atenção para os riscos que oferece a montanha de lixo espacial em órbita, pondo em risco a vida dos astronautas que lá trabalham. Reparem as expressões que são de caráter pessoal, parcial, por isso, então, denotando o posicionamento do autor. Ficou claro, pessoal? Nossa dica para a aula de hoje é que daqui para frente você fique bastante atento à maneira como as manchetes de jornais, como as manchetes na televisão são ditas e apresentadas por meio desses operadores de argumentação. Uso importante do embora, uso importante do mais, a entender como é que esses elementos eles mostram a opinião mais enfática. Reparem isso, sobretudo nas construções das manchetes. Tudo bem? Aquele abraço, até a próxima. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 17. Bom estudo e até a próxima aula!